Amados irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho para hoje é João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No texto que nós acabamos de ouvir, já nos aproximando do cume, do momento alto deste tempo pascal, que é a chegada do Espírito Santo como dom prometido por Jesus, nós somos convidados a refletir sobre a partida de Jesus. Ele diz: agora eu parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Por que não vos inquietais com isto? Depois, Jesus diz: a tristeza encheu vossos corações, porque os discípulos não compreendiam ainda que depois da morte Jesus ressuscitaria, como havia prometido, e que depois da ressurreição a igreja colheria os frutos da sua ressurreição: a paz, o Espírito Santo, os prodígios, os milagres, uma igreja viva. Como narra o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, uma comunidade que repartia o que tinha, era fiel ao ensinamento dos apóstolos, era fiel à celebração eucarística e era fiel também à oração diária e pessoal. Eles ainda não compreendiam. E Jesus lhes fala disto tudo e dizendo: vocês não se preocupem, não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vocês o defensor, o Espírito Paráclito. É Ele que virá para iluminar a vossa caminhada. E Ele vai revelar a vocês e ao mundo 3 coisas. Primeira coisa, em que consiste o pecado. O que é o pecado? Jesus diz: o pecado é não acreditar no Filho do Homem, não acolhê-lo, é levar uma vida como nossos primeiros pais quiseram levar uma vida no paraíso, excluindo o Criador, o dono do paraíso, excluindo a beleza, o amor das relações humanas, excluindo Deus de todos os espaços. Esse é o pecado da humanidade, que quer construir a sua vida sem Deus, quer construir-se como se fosse autônoma, como se pudesse sem Deus se construir. Este é o pecado. Depois Jesus diz: o Espírito vai revelar também para o mundo a justiça. O que é a justiça? Ele diz: porque eu vou para o Pai. A justiça é que a humanidade saiba que a minha pregação é verdadeira e que no final o Pai me deu razão, ressuscitando-me dos mortos. Quer dizer, não foram aqueles que mataram a Cristo que foram confirmados, mas foi justamente a Cristo que foi confirmado na sua verdade pelo Pai. Aqueles que o mataram, pelo contrário, a história conta, por exemplo, que Pilatos, que tinha lavado as mãos para não ter que se indispor com a multidão que estava ali diante dele, lavou as mãos, como quem diz: eu não sou contra nem a favor, decidam vocês. Depois teria lavado as mãos uma segunda vez,
quando cortou os pulsos e se matou. Então, não se trata da vingança de Deus, mas se trata dos caminhos escolhidos pelos homens. E a justiça de Deus é mostrar que Jesus venceu. Salve Cristo, Jesus vencedor, como nós cantávamos no hino antigo. Salve Cristo, Jesus vencedor da doença, da morte e da dor, vencedor de todas as coisas. E por último, o Espírito Santo revelará para o mundo em que consiste o julgamento. Que julgamento é este? Jesus diz: o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Na primeira vinda, Jesus não veio para julgar a ninguém, mas as nossas atitudes nos julgam por elas mesmas. Elas dizem se somos cristãos autênticos ou não, se a nossa fé é uma fé realmente enraizada no Evangelho ou enraizada nas nossas loucuras, se aquilo que nós dizemos e pregamos é fruto de uma fé consistente e que tem raízes no amor de Cristo e no Evangelho, ou se aquilo que nós pregamos e vivemos são fruto de nossas ilusões e de interpretações errôneas da Bíblia. O julgamento é esse. No dia a dia já acontece esse julgamento, porque primeiro a consciência pode nos acusar quando estamos errados, e segundo, porque o mundo compreende quando falamos com a linguagem do coração, ou quando falamos com a linguagem das cascas, falamos com a linguagem das aparências. Portanto, possamos neste dia de hoje pensar sobre estas palavras de Cristo, que fala da sua partida para os apóstolos. Ele diz: mas é bom que eu parta, porque eu indo, vocês vão receber o Consolador. E quando ele vier, vocês vão ter clareza sobre muitas coisas que agora vocês não têm. E mais adiante Jesus vai dizer: e a vossa tristeza será transformada em alegria, e ninguém poderá tomar a vossa alegria. Será uma alegria plena que brota do Espírito. O Espírito da verdade, que é o Consolador e que é ao mesmo tempo aquele que revela ao homem, que mostra ao homem o que é o pecado realmente. Depois de Cristo e com a vinda do Espírito Santo, podemos pecar se assim decidirmos pecar, mas temos clareza de onde está a vontade de Deus a nosso respeito ou não. Qual a vontade de Deus a nosso respeito ou não? A justiça, porque em Cristo nós percebemos que não são os maus que têm a última palavra, não é a injustiça, não é a dor, não é a escravidão, não é a maldade que tem a última palavra, mas é a vida que tem a última palavra. E em Cristo nós descobrimos que o chefe deste mundo já está julgado, já está condenado. Não porque o chefe deste mundo, é claro, aqui se fala do demônio, se fala de todas as forças do mal, que já estão condenadas. Condenadas porque não só não acolheram ao Salvador, mas fazem o tempo inteiro oposição à verdade, ao amor, à liberdade, fazem oposição aos ideais e aos valores humanos e aos valores do Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de viver bem este dia e pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, cujo mês estamos celebrando, abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.